sobre regularização de imóveis, eu vou partir do ponto inicial para você entender todo o conceito, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre regularização de imóveis, a gente precisa entender que são construções que foram feitas, tá? Então, obras, puxadinhos, ampliações, um banheiro, uma sala, que foram feitos de forma irregular, que não tiveram quem? Um profissional responsável assinando e se responsabilizando por aquilo ali, emitindo ali um alvará de construção. Isso são os imóveis irregulares. Então, todo imóvel aí, no Brasil, a gente tem uma quantidade enorme, né? Cerca de 50% a 60% dos imóveis estão nessa mesma situação, né? A gente está imóvel irregular, porque fizeram puxadinhos, porque acreditaram que fazer projeto de prefeitura era um gasto. Então, muita gente pensou isso, fez errado e ainda pensa. E eu não julgo essas pessoas por questão de quê? Porque eu saí da faculdade sem saber nada sobre projetos de prefeitura. Então, imagina uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, uma pessoa, sei lá, imagina que é uma cozinheira, ela vai fazer uma casa, ela quer construir uma casa, que é um sonho dela. Essa cozinheira, ela vai entender sobre o projeto de prefeitura? Não, claro que não, ela não vai entender. Então, não tem como nem a gente julgar essas pessoas por ter feito irregular, mas a gente consegue consertar esses erros, é aí que está uma grande oportunidade, por sinal, que são as regularizações de imóveis, tá? No Brasil tem uma alta demanda, certo? Então, o processo de regularização de imóveis, quando algum cliente chegar até você e falar: oi, Edmar, eu estou precisando fazer uma regularização de imóvel, certo? Então, você tem que entender que o processo da regularização de imóvel, ele é diferente do processo de uma construção nova, tá? Então, a gente está falando regularização imóveis que já foram construídos sem ter responsáveis técnicos, certo? Agora, o processo de uma construção nova, de uma ampliação, de um banheiro que está regular, que ele quer fazer regular, tudo ali com responsável técnico, você assinando, é diferente da regularização. Então, você precisa entender isso de cara. São processos diferentes. Regularização, o imóvel já está construído. O puxadinho já foi feito. Então, o problema já existe, certo? Já a construção nova é um processo diferente. Eu vou falar para até contar um pouquinho aqui para vocês que quando eu comecei a trabalhar com a parte de regularização de imóveis, né? Então, eu não tinha conhecimento nessa área de projeto de prefeitura e nem nada dessa área, né? Surgiu para mim, né? Depois que eu comecei a aprovar os projetos, surgiu para mim uma parceria para fazer uma regularização de imóvel comercial. E aí eu ainda conto mais para vocês. Era um imóvel, tá? Um imóvel comercial, que ele era um sobrado. Só de eu chegar lá, já deu desespero, porque eu falei, gente do céu, peraí. É um sobrado. O que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer esse processo? Meu Deus, como é que vai ser isso aqui agora? Bate aquele desespero, bate aquele medo, né? Mas eu fiz, tá? E esse aí foi a primeira regularização que eu fiz, foi através de parcerias. Foi a grande oportunidade que eu tive na minha vida. Por quê? Eu conheci regularização de imóveis. Porque até então eu só tinha regularização de imóveis escrito no meu cartão, que eu legalizava obras, mas eu não sabia nada. Se alguém chegasse e me perguntasse, eu não sabia nada sobre isso, certo? Então foi esse o momento, né, que esse profissional me fez um convite. Bruna, quer fazer uma parceria comigo para a gente regularizar aqui esse imóvel comercial? Gente, foi o frio na barriga, foi aquele desespero, sabe? Foi o medo, mas eu fui lá e fiz. Tá? Eu fui lá e fiz. Eu sei que é normal, é comum a gente sentir esse medo, esse desespero, porque é algo que a gente nunca fez, é algo diferente, você não tem conhecimento. Então, realmente, bate o medo e bate a insegurança, tá? Ó, a Laiane aí falando. Estou chegando nesse ramo agora. Informação, estou gostando muito da página. Que bom! Laiara. Seja bem-vinda. Acompanhe aqui toda segunda e quinta. A gente tem live. O Eudilson falou: oi, sumida. Gente, fiquei sumida por alguns dias por questões de saúde, mas graças a Deus, eu preciso agradecer a Deus por estar aqui hoje presente com vocês, tá? E aí, voltando ao assunto da regularização, né? Para quem é novo aí, seja bem-vindo, que aqui é muito conteúdo e aqui não é conteúdo que você vê em qualquer lugar.
O conteúdo aqui é aquilo que você vê que eu faço na prática. Eu tenho aqui, olha só. Tô até com uma licença, um alvará de construção em mãos para entregar para o cliente, olha só. Porque aqui tudo que eu mostro para vocês é aquilo que eu vivo na prática, tá? E aí, galera, falando ainda sobre a parte da regularização, quando a gente começa, né? Eu comecei justamente com esse medo, com essa insegurança, porque surgiu o quê? Um sobrado. O que eu imaginava? Gente, e se o sobrado cair? E se acontecer tal coisa? E se a gente pensa mil e uma coisa? Vai cair e vai ter tudo vai ser responsabilidade minha, e bate aquele medo, e bate aquela insegurança, né? E esse era o meu medo, porque era um imóvel bem antigo. Inclusive, gente, é bem comum, se você está entrando agora nessa área de regularização de imóveis, você vai ver que é bem comum muitos imóveis antigos estarem irregulares. Então, a gente pega muito processo. Eu tenho processo de imóveis que foram construídos em 1978. Eu tenho um projeto e eu mostro para vocês. Vou mostrar para vocês, que ele é até bonitinho de ver. Deixa eu ver se ele está aqui na minha mão. Ele é de 1978, galera. Então, assim, um processo novinho. Vou pegar aqui para vocês verem. Vamos ver se é esse aqui. O alvará, o projeto aprovado de 1978. Só que foi aprovado, foi só feito o projeto. E aqui, 1978. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. 78, gente. 78. Olha o papel. A Xerox é de um papel, aquelas folhas de papel manteiga. Então, assim, é muito comum você pegar projetos de regularização, se você está entrando agora ou se você já iniciou, é muito comum você pegar imóveis que são mais antigos. Imóveis que têm mais de 10 anos de construção, imóveis que têm mais de 20 anos de construção. Isso é muito comum mesmo. Então, a gente sempre fica assim, mas espera, já foi construído esse imóvel, já tem 30 anos. Aí eu sou chamada, né? A Layara é chamada lá para ir lá fazer a regularização desse imóvel. Gente, 30 anos depois da construção, e aí eu vou pegar essa responsabilidade para mim, e se esse imóvel cair, e que desespero. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que tem alguns pontos importantes que vocês precisam observar na regularização. E não tem nada de bicho de 7 cabeças. Eu não tenho noção da quantidade de regularização de imóveis que eu já fiz. Não tem, já perdi as contas, mas eu já passei por várias experiências, além de ter aí várias experiências também com vários alunos, né? Então, o que eu tenho para falar para você é que não é um bicho de 7 cabeças. É mais simples do que você imagina. Então, quando eu peguei esse primeiro projeto, que foi esse projeto de um imóvel comercial para regularizar, um sobrado de imóvel comercial para regularizar, eu demorei bastante tempo. Por quê? Gente, não saber criar o projeto já era o primeiro ponto, né? Peraí, eu vou fazer esse projeto aqui de regularização, mas como é que eu faço a regularização? Eu falei para vocês que é diferente. Por quê? Na minha cabeça, eu imaginava que quando eu fosse fazer um projeto de regularização de imóveis, eu teria que chegar no imóvel, fazer um projeto de arquitetura, fazer um projeto elétrico, fazer um projeto estrutural, fazer um projeto hidrossanitário. Na minha cabeça era isso. Falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou deduzir isso? Falei, quantos aparelhos eu vou ter que comprar para deduzir isso? Porque eu não tinha conhecimento e eu também não acompanhava. Não tinha ninguém que me falasse sobre isso, igual hoje eu estou aqui falando para vocês, né? Então, zero conhecimento sobre essa área, zero conhecimento sobre essa parte de regularização. Então, eu demorei muito tempo para criar esse projeto. Demorei muito tempo para entender aquele projeto, sabe? Para entender o que eu deveria fazer. Fui na prefeitura, voltei na prefeitura, ligar para os outros para perguntar, para entender o que é que eu teria que fazer. Mas, já puxa aí um gancho, quem não sabe, o projeto de uma regularização de imóvel, ele é um projeto de arquitetura. Arquitetura. Por que é um projeto de arquitetura, Bruna? Vamos ver, voltou agora. Então, olha, é um projeto de arquitetura. Quando você fala da regularização, a gente está falando de um projeto de arquitetura. Mas por que, Bruna? Como é que eu vou fazer esse projeto de arquitetura?
Porque você não consegue definir o que foi feito em uma fundação, você não consegue definir o que foi feito na parte elétrica. Ah, mas eu achei um projeto lá de 1874, e aí eu acredito naquele projeto. Gente, e se nem os projetos que são feitos hoje, no ano de 2021, são seguidos à risca, você vai confiar em pegar aquele projeto e falar que foi feito realmente daquele jeito? Claro que não. Por isso, quando a gente entra com processos de regularização de imóveis, a gente está falando de quê? De projetos de arquitetura, galera. São projetos de arquitetura, tá? Você vai lá e você faz o levantamento, é o famoso levantamento, onde você chegar com sua projetinha, você vai tirar as medidas, tá? Você vai passar tudo ali para o papel e depois vai passar para o software, tá? É nada mais, nada menos que isso, tá? Projetos de regularização de imóveis se tratam de levantamento para regularização. E a gente vai falar sobre os riscos, porque eu sei que muita gente sente medo. Ah, e aí, se cair? E se cair? Então, vamos lá. E eu indico vocês, quem não trabalha nessa área, eu indico vocês a atuarem nessa área. Por quê? Muita gente sai da faculdade e fala, eu não encontro oportunidade, eu não consigo enxergar oportunidade, eu tô com o currículo debaixo do braço, não consigo serviço, ai meu Deus, aí sai aquilo, e aí fica reclamando e perde a grande chance da regularização de imóvel. Só para vocês terem ideia, isso é claro que eu não sei dados exatos, porcentagem exata, porque isso aumenta todos os dias. No Brasil, existe cerca de 50% a 60% dos imóveis irregulares. Então, se você imagina aí uma cidade onde tem 500 mil residências, quer dizer que metade delas, 250 mil residências, estão irregulares. Então, é uma área com alta demanda e que são poucos profissionais que atuam nela. Tá aí a vantagem de você entrar nessa área. Que dia? Hoje. Hoje. Sem sombra de dúvidas, tem que ser hoje, tá? Para você não perder a oportunidade. Por quê? Eu vejo gente falando, porque já tem mais de anos que eu tô aqui, ó, falando sobre isso aqui para vocês, e tem gente que chega e fala, Bruna, se eu tivesse começado no dia que você falou sobre regularização, eu teria aproveitado, teria tido grandes vantagens. E tem gente que perde a oportunidade, tem muita demanda, são serviços muito bem remunerados. Eu vou provar para vocês que eu tô com 2 contratos aqui assinados hoje. Ó, tem um projeto praticamente pronto. Eu não vou mostrar o nome da cliente, mas é o projeto assinado, ó, o contrato assinado. Mas olha aqui, o primeiro de R$ 2.500, tá? E o segundo de 2.000. Tá aqui o valor. Fechei esses 2 contratos, tá? Com a cliente para regularizar imóvel. Uma cliente. Isso aqui, gente, levantamento feito em quanto tempo? Levantamento feito em pouco menos, né, de 1 hora. É bem rápido mesmo. Isso aqui é de um imóvel comercial, perdão. Então, muito rápido o levantamento, você tem ali o retorno financeiro muito mais rápido. Então, a vantagem de trabalhar nessa área, de atuar nessa área, se você não encontrou oportunidade de mercado, aproveita, porque o seu tio, sua tia tem um imóvel irregular. Quem não conhece o danado do puxadinho? Quem não conhece alguém que fez um puxadinho, né? Então, aproveitem. Mas, agora vamos entender na prática. O que você precisa ter atenção na hora da regularização? Que, primeiro ponto, eu já até abordei com vocês, né? Que quando a gente fala de projetos envolvendo regularização de imóveis, é arquitetura, é levantamento. Você vai levar esse nome para sua vida, levantamento. É o levantamento, tá? Você vai fazer o levantamento da edificação. Então, temos um projeto de arquitetura com levantamento, porque não tem como, falar de novo, não tem como você descobrir como foi feita a fundação de uma casa. Ah, eu acho que foi feito assim. O cliente vai falar, você não sabe. Por isso, a prefeitura entende que, peraí, se é uma regularização, então é um levantamento do imóvel, vai ser somente uma arquitetura. Beleza. Como você não consegue definir os outros projetos, fica somente na arquitetura mesmo. Agora, Bruna, o que eu preciso ter atenção? Já que eu tô com medo, já que eu tô com insegurança, eu vou ter que assumir uma responsabilidade sobre o serviço. O que é que eu preciso ter atenção? O que é que eu preciso fazer? Bom, vou te dar algumas dicas. Primeira coisa, o processo completo de uma regularização, a finalidade dele, entenda que a finalidade dele é alguém residir lá.
Porque o final de todo processo é emitido um habite, tá? Para provar que o imóvel está regular na prefeitura, você vai ter que ter em mãos um habite. O nome do termo se chama habite. Habite nada mais é do que um termo uma carta onde afirma que a pessoa possa habitar nesse imóvel. Habitar nesse imóvel. Tá bom, Bruna, mas sei lá, eu sou arquiteta ou eu sou engenheiro e eu não tenho muita experiência na parte de patologias. Eu preciso ter experiência na parte de patologias para eu chegar lá e definir tudo. Não, peraí, essa casa pode ser regularizada ou não? Gente, não precisa. Eu comecei sem nenhuma experiência em nada. Em nada mesmo. Gente, eu mal sabia criar o projeto de arquitetura. Eu mal sabia que era um projeto de arquitetura da regularização e ia saber sobre a parte de patologias. Então, você não precisa ter uma vasta experiência na parte de patologias. Nada, você não precisa ter nada disso, tá? Mas eu vou te mostrar alguns pontos importantes. Quando você chegar para fazer o levantamento de um imóvel, você entra no imóvel, né? Você vai identificar o quê? Primeiro, identifica trinca. Trinca e elemento estrutural. O seu maior problema é esse. Tem uma trinca no elemento estrutural. O que é o elemento estrutural? Um pilar ou uma viga. Tem uma trinca, tem ali uma... Você conseguiu identificar que aquilo ali é assustador? O que você vai fazer? Você vai regularizar aquele imóvel de cara? De cara, não. Você vai fazer o seguinte, orientar o cliente. Cliente, a gente precisa, primeiramente, resolver a patologia que existe. A gente precisa resolver a patologia que existe, certo? Depois de resolver essa patologia, a gente vai fazer a regularização. Então, vai concluir assim, gente. Vai concluir dessa forma. Primeiro, você vai falar para ele que precisa resolver essa patologia. E aí, a dica que eu dou é verificar se tem trincas, se tem fissuras gigantes. Eu olhei lá, cheguei lá no imóvel, dei uma olhada, Bruna. Sabe lá na laje? Tinha um buraco desse tamanho. Você acha que faz sentido alguém habitar nesse imóvel? Faz algum sentido alguém morar? Você moraria em um imóvel que tem um buraco gigante na laje? Eu falo porque eu já fiz vistoria, contando aqui para vocês, hein? Eu já fiz história em imóvel que eu cheguei, tava passando de verdade. Eu sempre troco rachadura é a maior. Uma rachadura passando em toda a laje, cortando todos os cômodos. Gente, de cara eu já falei que não dava. Falei, não, aqui a gente precisa primeiro resolver a patologia. Então, você precisa contratar um profissional para resolver essa patologia. Tem que ter alguém específico, porque imagina, a laje está com a rachadura, entendeu? Então, precisa ter alguém que tenha ali uma pós-graduação, que já realmente atue nessa área. Mas esse é um caso muito raro. De todas as regularizações que eu fiz, de todas, olha só, todas. Eu peguei esse caso onde eu vi que tinha uma rachadura fora na laje. Então, não é um caso comum a gente chegar e identificar lá que tem grandes problemas patológicos. Bruna, mas espera aí. Eu cheguei lá e eu vi que tem um problema de ascensão por capilaridade. O que é ascensão por capilaridade? É quando a água sobe, né, ali do solo, e aí você vai ver aquelas paredes cheias de infiltração, cheias de problema, né? Então, aquilo ali é ascensão por capilaridade. Aquilo ali influencia diretamente na construção? Influencia. Agora, se tá tudo controlado, Bruno, é só aquilo ali, dá para resolver, sabe? Dá para trocar ali, fazer o tratamento da parede, tá tudo certo. Então, gente, não tem problema. De todas as vezes que eu fiz regularizações, a única vez que eu peguei uma regularização que estava realmente assustadora foi essa, e eu não fiz, que ela tinha essa rachadura fora na laje, passando por todos os ambientes, tá? Aí não tem como, aí não dá para fazer, tá? Mas isso é muito raro. Então, primeira coisa, chegou para fazer o levantamento, identifica. Peraí, deixa eu ver. Eu tava até vendo esses dias um vídeo de uma casa, gente, que ficou totalmente torta. A casa ficou torta. Isso aí não faz sentido alguém regularizar. Faz sentido alguém morar lá dentro? Faz sentido? Aquilo ali pode cair a qualquer instante? Então, não precisa ter uma grande experiência, você não precisa ser expert em patologias da construção civil, você não precisa de nada disso. Você só precisa chegar no ambiente e conseguir identificar que aquilo ali está seguro.
Então, o que eu oriento vocês? Olha o meu conselho para vocês, e que eu levo para minha vida quando eu vou fazer uma regularização. Quando eu chego no imóvel, eu penso assim: será que eu moraria nesse imóvel? Será que eu teria coragem de morar nesse imóvel? Por quê? Se você chegou lá, você identificou, se foi alguma coisa, você falou, nossa, isso aqui tá assustador. Você acha que seria seguro para você? Então pense em você. É isso que você precisa fazer, gente. Não tem dor de cabeça, não tem nenhuma dor de cabeça. Viu? Tá tudo normal? Faça o levantamento. Faça o levantamento. Bruna, e quando eu faço esse levantamento, eu me torno responsável por toda a construção? Então vamos lá. Você se torna responsável pelo levantamento. Isso quer dizer que se a casa cair, eu tenho responsabilidade? Tem responsabilidade, tá? Não vou falar para vocês que não tem, mas tem a responsabilidade. Mas é o serviço que você menos vai ter responsabilidade, que você menos vai ter problema de todas as partes da construção civil. Por quê? Você vai conseguir identificar, é algo que está pronto, algo que já está lá no local. Você vai chegar lá e vai olhar de cara, você já vai identificar se aquilo ali pode ou não ser habitado, se você pode ou não habitar naquele imóvel, né? Então, se coloca no lugar do cliente, observe sempre isso, né? Agora, se tiver com problemas maiores, você faça a orientação para o cliente dele ter que fazer, primeiramente, a reforma dessas patologias, certo? Mas e a responsabilidade? Como é que fica a responsabilidade? Eu tenho responsabilidade sobre todos os projetos? Não. Você não tem responsabilidade sobre todos os projetos. Você precisa ter responsabilidade sobre aquilo que você fez. Agora me conta. Você fez o projeto elétrico? Você fez o projeto estrutura? Você fez o projeto hidrossanitário? Não, Bruna, eu não fiz. Eu fiz o levantamento. Então, a sua responsabilidade é sobre o levantamento. Quando você for emitir uma ART, uma RRT ou uma TRT, para quem não sabe, ART para os engenheiros, RRT para os arquitetos e TRT para os técnicos. Nós profissionais, podemos atuar nessa área. Então, você emite sobre o levantamento. Você não tem responsabilidade sobre os outros projetos. Por isso tem que ter atenção na hora de criar. Eu já vi várias pessoas criando responsabilidades sobre o quê? Sobre o projeto de estrutura, sobre a execução. Você não tem responsabilidade sobre a execução. Você não tem, você tem responsabilidade sobre o levantamento. Claro que isso não vai tirar de você, né, todas as responsabilidades possíveis ali, né? Mas mesmo assim, a sua responsabilidade é sobre o levantamento. Por isso você lança lá na sua ART, ERT ou TRT a responsabilidade sobre o levantamento, tá? Procura essa opção lá, levantamento ou as-built. Então você vai fazer sobre levantamento. Emita sempre a responsabilidade sobre o levantamento. Então, se você é engenheiro, procura lá a opção onde tem levantamento ou as-built, tá? Levantamento ou as-built. E lança para emitir, né? Para levar para a prefeitura. Então, tanto você é engenheiro, quanto você é arquiteto, quanto você é técnico, tem essa responsabilidade. Bruna, e se cair? A minha preocupação é o imóvel cair, a minha preocupação é chegar lá e, sei lá, né? Eu regularizo o imóvel, 2 dias depois, o imóvel desaba. E agora? Acabou minha vida. Acabou minha vida. Gente, mas se você está lidando com um imóvel que já foi construído, entenda que até problemas estruturais, eles não é do dia para a noite, não. Ele avisa, tá? Então ele vai chegar e avisar: olha, peraí. Isso aqui não tá legal, não. Vai fazer um barulho, vai aparecer trincas, vai aparecer fissuras, vai aparecer rachaduras. Então, entenda que o imóvel já está construído. Já está construído. Você não vai ter ali aquela dor de cabeça, como se você fosse fazer uma obra. Para quem faz obra, né? Corre o risco ali de fazer algo errado, né? E durante a construção acontecer alguma coisa. É bem comum a gente ver isso, né? E aí, aquela obra já está construída. Então, a sua responsabilidade é sobre o levantamento do imóvel. Levantamento. Então, tudo que você for fazer envolve isso. Quando você fala de regularização, o imóvel já foi construído e você vai fazer uma responsabilidade sobre o levantamento ou as-built, tá? Faça o projeto de arquitetura e mande para a prefeitura.
tá? E se chegou, identificou que tem alguma patologia, se você teimar em querer regularizar, mas eu tô precisando desse serviço, eu vou regularizar aquilo ali daquele jeito mesmo. Acho que não vai cair, né? Então tá de boa. Se você teimar, o que pode acontecer? Toda vez que a gente manda um projeto para a prefeitura, você pegou o projeto, passou o projeto para a prefeitura, né? Quando você enviou para a prefeitura, o fiscal, vai um fiscal da prefeitura escolhido lá para a obra ou para a residência já pronta e vai conferir. O projeto realmente bate com a situação real? Ele vai lá fazer essa conferência. E fazendo essa conferência, ele pode identificar, por exemplo, que tem uma rachadura gigante na laje. Vou dar esse exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo mais assustador. Tem uma rachadura gigante na laje. De cara, o processo já é notificado. Já era. Não tem como. Não tem como regularizar. Não vai ter como regularizar se tiver essas patologias. Se você quiser teimar nesse sentido, o fiscal já vai chegar lá e vai te podar lá de cara, entendeu? Então, por isso é importante você ter atenção na hora do levantamento. E por isso é importante você também acompanhar e fazer ali... O que eu faço? Todo o levantamento, eu levo, né? Faço o levantamento à mão. Aqui, eu vou pegar um aqui para vocês. Hoje tá tudo perto. Tem dia que eu tento pegar alguma coisa que tá tudo longe. Eu tenho esse aqui, ó. Eu faço o levantamento horrível. Sim, horrível, mas eu entendo. E eu faço esse levantamento aqui. Só que isso aqui não é o suficiente para mim, não. Sabe o que mais que eu faço? Eu pego também e tiro foto, eu filmo. Porque, às vezes, eu tô vendo aqui alguma coisa e lá na hora passa batido e eu não vi. Sei lá, uma rachadura maior. Cheguei lá, tirei a medida e esqueci de olhar para o teto. Por isso que eu sempre passo, tiro foto. E eu sempre vou fazendo o projeto e dou uma olhadinha nas fotos para conferir, entendeu? Por isso, não tem problema nenhum, entendeu? Então, sempre é importante você fazer a visita no local. Não confia sempre, mas o cliente me mandou a arquitetura. Faça a visita no local. Vai no local, visita o imóvel, verifica a situação do imóvel, faça o levantamento, tira foto, tá? Tira foto lá de todos os ambientes, de baixo para cima, de cima para baixo. Tira, se quiser dar uma filmadinha, eu às vezes chego, né? Eu peço licença para o cliente, né? Porque muitas vezes ele já mora lá. Eu já chego, passo o celular rapidão, deixa eu dar uma filmada aqui rapidinho, só para me orientar lá na hora de criar o projeto. E com isso eu já tenho noção de um monte de coisa, tá? Então sempre faça isso. É a importância de fazer a visita no imóvel. E como eu já falei, vocês vão pegar muitos imóveis antigos. Então, imóveis que foram construídos nem sei quantos anos, igual eu mostrei para vocês aqui. O projeto, né, que não foi aprovado, mas é um projeto de 1978. O projeto ele é de 1978, galera. Então, assim, você vai pegar situações assim antigas, tá? E aí fica muito mais fácil, porque para identificar patologia, gente, a casa já foi construída, sei lá, 1 ano, não tem nada, tá intacta, não tem nada. Não tem nada. Então, não tem problema nenhum. A sua responsabilidade é sobre o levantamento, tá? E eu indico super todo mundo a começar nessa área. Quem já está atuando, continua. Quem vai começar, comece hoje, comece agora, porque tem grande demanda. É uma área que a responsabilidade, comparada às outras responsabilidades de obras, é muito menor. Tem muito serviço para a gente, muito serviço, e ele é muito bem remunerado, porque falta gente no mercado. Falta gente no mercado. Mostrei aqui 2 contratos de hoje, gente. Mostrei aqui, ó, R$4.500 com uma cliente só. Com uma cliente só fazendo esse projeto, tá? Então, entenda que tem demanda, é uma área muito boa. Mas peraí, se cair. Não preocupa, só vai no local, identifica. Você não precisa ser expert em patologia. Identifica ali se existe algum tipo de patologia. Se for algo assustador, pega, chama alguém que é especialista na parte de patologias e essa pessoa vai fazer a reforma, indica para o cliente, faz a reforma e depois disso você faz a regularização. Mas não tem nada demais. Lance responsabilidade sobre o levantamento. É simples assim. É mais simples do que parece. E aí tem uma infinidade de oportunidades que você pode estar perdendo. Tem uma infinidade de oportunidades que você pode estar perdendo. Então sempre tira foto, vai lá,
Aproveita os seus vizinhos que fizeram puxadinho, seus tios, seus primos, todo mundo já fez puxadinho. Você conhece um monte de gente que já fez um puxadinho. Então aproveita esses serviços, porque realmente dá dinheiro e tem muita oportunidade para vocês no mercado, hein? Então não precisa ficar com medo, não precisa ficar com medo. Ah, mas se cair, mas... Gente, tudo que você for fazer tem risco, tudo. Mas a parte de regularização de imóveis é o risco mais baixo que você vai ter, porque a edificação já está pronta. Você consegue identificar ali os erros já prontos, entendeu? Ah, mas eu vi que lá no cantinho da parede, a massa da laje, entre a laje e a alvenaria, tá fazendo uma ondinha. E agora? Regulariza ou não? Mostrar a laje para vocês. A laje é cheia de onda lá, os cantos da laje. Por quê? Mão de obra desqualificada. Simples assim. O prédio é novo. O prédio é novo e tem esses detalhes, entendeu? Mas isso não influencia no prédio. Ah, peraí, o prédio vai cair por causa disso? Não, não vai. O prédio não vai cair por causa disso. Então, você tem que ter essa noção, tá? Você não precisa ser um expert em patologias. A responsabilidade é muito simples. Tem muita demanda, tem muita oportunidade. Você precisa aproveitar todas essas oportunidades, tá bom?